Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, que sejam muito bem-vindos, e aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de forma especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Este mês o nosso tema é a Terra a caminho da luz. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga Ana Paula Ribeiro, que também é trabalhadora da casa, e ela vai nos falar sobre ansiedade, a fuga do presente. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A leitura de hoje é do livro Conflitos Existenciais, por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, página 68, intitulada Terapia da Ansiedade. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas. O self, ao longo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas mediante a catarse pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Quando isso não ocorre, o ego apresenta-se estremunhado, inquieto, ansioso. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão e a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Neste sentido, as leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas de yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Nunca se esquecer igualmente de que a meditação, induzindo a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão, da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se, entregando-se aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. As aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas, portanto, graças aos cuidados especializados adicionados à aplicação de bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada, que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Outro sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, asseverou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, recuperando-se das culpas e das mazelas, porque eles serão consolados. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos imensamente a oportunidade de mais este feliz encontro e de tanto aprendizado. Envolvidos por sentimentos elevados, que possamos neste momento abrir nossa mente e abrandar nosso coração conturbado por esses tempos difíceis, para receber as palavras trazidas pela nossa amiga Ana Paula com tanto carinho.
Que os teus ensinamentos, Mestre, nos sirva de alento para as nossas aflições e de guia de conduta para os nossos propósitos nessa jornada terrena. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Ana Paula. Olá, amigos do canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa. Que Jesus possa, mais uma vez, nos inspirar, nos trazer a sua paz, para que possamos refletir à luz do seu Evangelho. Hoje vamos conversar sobre o tema ansiedade, a fuga do presente. Um sentimento que estamos vivendo nesse momento com muita prevalência. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é ansiedade, vamos trazer as bases fisiopatológicas da ansiedade, que pode ser uma doença, está prevista no Código Internacional de Doenças, no CID, como a ansiedade, os transtornos da ansiedade. Quando podemos identificar quando ela é uma doença ou não, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos trazer o que a doutrina espírita nos fala sobre a origem da ansiedade, sobre como lidar com a ansiedade. Vamos trazer aqui várias citações da série psicológica de Joana de Ângeles, vários livros, O Ser Consciente, Conflitos Existenciais, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E vamos refletir também o que o Evangelho de Jesus nos traz sobre esse tema, sobre a ansiedade. Para começar, vamos trazer uma passagem da tradição zen budista. É uma passagem que fala de um sábio que tinha um filho. E esse filho era muito parado, muito desanimado, não fazia nada, e esse sábio tinha uma preocupação muito grande com que esse menino não percebesse o verdadeiro sentido da vida. Então, esse pai, que era um sábio, pegou um saco, colocou 4 mudas de roupa, uma para cada estação do ano, colocou um punhado de moedas, colocou um pouquinho de comida, cereais, pães, chamou o menino, o rapaz, entregou esse saco e entregou um mapa do tesouro. E falou: meu filho, eu tenho um presente para você. E aí o rapaz: mas o que é, meu pai? Eu tenho aqui um mapa do tesouro para você. E aí o rapaz ficou muito empolgado: mas um mapa do tesouro, papai? Então eu vou ficar rico? Sim, você vai ficar muito rico. Se você encontrar esse tesouro, você vai ficar muito rico. E o rapaz então ficou muito animado e falou: papai, amanhã de manhã mesmo eu vou partir. E se programou para partir assim que o sol nascesse, e aquela noite ele nem dormiu, ele só ficou imaginando o que ele faria com aquele tesouro quando ele encontrasse, né? Então ele disse que ele ia fazer um castelo, ele ia fazer uma carruagem, ele ia construir um navio para navegar os 7 mares, ele ia fazer uma festa de 1 semana para os amigos dele, ele estava muito empolgado. De manhã ele seguiu o caminho e saiu animadíssimo, pensando em tudo que ele iria realizar. Passou por caminhos pedregosos, passou por vales, passou por bosques, passou pelo litoral, teve que se proteger de animais selvagens, passou num povoado, conheceu algumas pessoas nesse povoado, algumas pessoas foram amigas, foram gentis, outras pessoas foram hostis, outras o convidaram para que ficasse na casa, estavam reconstruindo a ponte naquele povoado e perguntaram: você não quer ficar aqui conosco, ajudar na construção da ponte? Quem é você? Da onde você vem? Dorme aqui conosco, venha conhecer a minha família, meus filhos, minha esposa. E só que ele estava com muita pressa, porque ele queria encontrar o tesouro. E ele: não, muito obrigada, mas eu preciso ir porque eu vou encontrar um tesouro.
E assim foi pelos caminhos, até que ele chegou na montanha onde estava escondido o tesouro. Então, prontamente ele tirou a pá do seu saco e começou a cavar. Cavou, cavou e naquele dia ele não encontrou nada. Decidiu descansar e começar novamente no dia seguinte. No dia seguinte, assim que o sol saiu, ele começou a cavar e cavou o dia inteiro e não encontrou nada. E aí ficou um pouco desanimado, cansado, adormeceu e pensou: amanhã eu tento novamente. No outro dia, então, ele se pôs novamente a procurar o tesouro e cavou muito, muito, até que suas mãos ficassem calejadas e em carne viva. Então ele pensou: puxa vida, não há mais onde cavar. Eu acho que alguém chegou aqui primeiro e já levou o meu tesouro. Puxa vida, não há tesouro para mim. Então ele ficou triste, desanimado novamente e pensou: o que me resta é o caminho de casa. E foi retornando para casa. Só que agora ele não tinha mais pressa, porque não havia mais tesouro para encontrar. Então ele foi devagar pela estrada. De repente ele se percebeu numa estrada tão bela, tão florida, com flores tão diferentes, tão coloridas e um aroma tão bom que vinha daquelas flores. Foi passando próximo ao lago, era uma tarde de verão, vinha aquela brisa de verão. Ele se sentou à beira do lago e viu o pôr do sol. E assim ele foi seguindo e percebendo que havia sempre uma revoada de pássaros, borboletas que passavam. E ele foi vendo como o caminho era belo, o caminho que ele havia passado tão rápido e ele não havia percebido. A comida que o pai havia mandado para ele e a que ele tinha conseguido lá no vilarejo havia acabado, então ele teve que aprender a se virar, a conseguir alimento pelo bosque, pelo meio do caminho. Suas roupas rasgaram, ele teve que aprender a costurar as próprias roupas, teve que se proteger de animais selvagens, porque ele teve que dormir no bosque, ao relento. Quando na volta ele chegou ao vilarejo, ele dessa vez aceitou o convite, ficou uns dias lá, ajudou na construção da ponte, contou a sua história, a história de seu pai, ouviu a história das pessoas que moravam lá, cada qual com a sua peculiaridade, fez amigos. Então voltou para casa. E ao chegar em casa, seu pai o recebeu com muita alegria, com muita curiosidade, e falou: e aí, meu filho, como foi a viagem? E ele falou: pai, na ida foi rápido, eu não vi muita coisa, mas na volta, meu pai, eu presenciei milagres todos os dias. Eu conseguia já me orientar, saber que hora do dia era só pela posição do sol. Eu fui observando o caminho que o sol fazia pelo céu. Eu vi estrelas que eu jamais tinha visto no céu. Eu vi belas flores, revoada de pássaros. Fiz amigos. Pude ajudar os meus amigos que estavam construindo uma ponte no vilarejo. A volta foi muito boa, mas, pai, sinto muito, mas eu não encontrei o tesouro. Eu acho que alguém chegou primeiro e levou. Eu não achei. E o pai falou: meu filho, não havia tesouro algum enterrado naquela montanha. Você achou o tesouro, sim. O tesouro são os pequenos milagres que nós presenciamos o dia a dia. É o verdadeiro sentido da vida. É o dia a dia, é o presente, é aproveitar ao máximo cada experiência. É importante sim que tenhamos metas, que tenhamos objetivos, mas essas metas, esses objetivos não podem nos roubar o que nós temos de mais precioso, que é o momento presente. Trazemos então aqui
essa passagem zen budista para começarmos a falar da ansiedade, que é a fuga do presente. A ansiedade é um estado que nos leva para um futuro que nós tememos ou um futuro que nós idealizamos, e nós perdemos o que estamos vivendo agora. Etimologicamente falando, a palavra ansiedade vem do latim, de angere, que quer dizer apertar, constritar. É a mesma origem da palavra angina, que é o nome dado para a dor do peito, do coração, a dor precordial, a dor do infarto. É aquela sensação do peito apertado, dolorido, de não conseguir respirar. E essa é a sensação que a ansiedade traz. A ansiedade, inicialmente, ou seja, um estado que nos deixa mais alerta para um acontecimento, pode ser uma coisa benéfica, onde nós ficamos mais cuidadosos, mais alertas diante de um objetivo que temos. Mas, quando essa preparação para esse objetivo lá no futuro, quando ela nos prejudica no dia a dia, aí nós já podemos cogitar a possibilidade de encarar a ansiedade como uma doença. Um exemplo, temos uma prova a ser realizada daqui a um mês, né? Então temos que ter uma programação de estudo, de disciplina, de bom sono, de quantas horas, o quanto conteúdo estudar por dia. Mas se essa prova no futuro, no presente, ela me traz dor abdominal, dor no peito, o coração dispara, não consigo dormir, não consigo comer, eu começo a tremer, sudorese. Então, eu estou tendo prejuízo na minha vida diária. E aí é nesse momento onde é importante a avaliação de um especialista, de um psicólogo, de um médico, para definir se essa ansiedade já está passando desse estado de alerta natural para um processo patológico, né? Porque aí nós temos que diferenciar o medo da ansiedade. O medo é aquela sensação que nós temos lá dos primórdios, né? Como quando éramos ainda moradores das cavernas, relacionado ao nosso instinto de preservação. É o instinto de preservação da espécie. Então, diante de uma situação que é real, que é objetiva, que ameaça a minha vida, né? Ou seja, um animal selvagem que vem me atacar, uma tribo inimiga que vem atacar aquela tribo. Então, diante disso, os olhos captam aquela mensagem, essa mensagem vai para o cérebro occipital, para a região occipital do córtex, que é onde a imagem é formulada. Daí, essa imagem formulada de perigo envia para o cérebro vários alarmes, são liberados vários neurotransmissores, como adrenalina, noradrenalina, que vão trazer reações ao corpo de alerta. Então, a pupila vai dilatar para que a visão fique melhor, a pressão arterial vai subir, a frequência cardíaca vai aumentar para que chegue mais sangue aos tecidos, a frequência respiratória vai aumentar para que chegue mais oxigênio aos tecidos, a glicose, que é a base da energia da célula, ela vai ser lançada no sangue, então a glicose aumenta no sangue, para que os tecidos, para que as células captem mais energia para poder correr, para poder lutar, né? Então aumenta o fluxo de sangue para os braços, para as pernas. Isso tudo para preservar a vida, é um instinto alerta. E é o que o medo causa. Na ansiedade, o corpo apresenta todas essas manifestações, né? O cérebro libera todas essas substâncias, mas na verdade, é uma ideia que é criada. Não existe um perigo realmente real. Então, diante de uma ideia, de uma fantasia, de uma expectativa que eu começo a criar na cabeça, aquilo faz com que disparem todos esses alertas e eu sinto tudo isso no corpo. Então, aí é mais um motivo, né, onde
talvez seja necessário tratamento médico. A gente sabe que já existem genes relacionados à predisposição da ansiedade, relacionadas a essas substâncias que são liberadas, adrenalina, noradrenalina, serotonina, ocitocina, todas essas substâncias relacionadas com a ansiedade, com sensação de bem-estar, e isso tudo pode ter uma base genética. Então, nos casos onde está havendo prejuízo da vida diária, é importante a avaliação de um médico e de um psicólogo. Mas enquanto isso, nós precisamos tentar lidar com isso e primeiro aceitar que temos medo. Todos teremos medos em todos os momentos da vida. É importante percebermos que o medo faz parte. Precisamos tentar lidar com o medo não como uma placa de pare, proibido passar, né? Mas sim, o medo não deve nos paralisar, mas o medo tem que ser uma placa de cuidado, alerta, atenção. Quando eu estou alerta, quando eu estou em atenção, eu não vou parar, mas eu vou seguir mais atento, mais lúcido, mais ligado no que está acontecendo. Então é assim que devemos tentar lidar com a ansiedade. É uma situação que nos deixa inseguros, mas que nós vamos prosseguir sim, só que mais atentos. Outra situação também que nos tira o presente com a ansiedade é a expectativa. Nós lançamos uma expectativa, fazemos uma ideia na nossa cabeça do que vai acontecer no futuro e tem que ser daquele jeito. Como se nós controlássemos alguma coisa, não controlamos nada, ainda estamos tentando nos controlar à medida que nós vamos nos conhecendo. Então nós não controlamos nada. E aí nós temos uma expectativa do que vai acontecer, tem que ser daquele jeito, porque eu, na minha pequenez, eu acredito que seja assim, que aquilo seja melhor para mim, né? Mas nós estamos inseridos num contexto universal, somos filhos de Deus, temos histórias anteriores de outras vidas, não sabemos exatamente o que vai acontecer conosco, mas precisamos aceitar o que vai acontecer conosco. Então aí vem a diferença entre expectativa e esperança. Uma coisa é viver na expectativa, outra coisa é viver com esperança. Na esperança, eu tenho criatividade, eu me mobilizo todos os dias. Eu espero o melhor, mas sabendo que o melhor nem sempre é aquilo que eu programei, mas é o que eu preciso para a minha evolução. É que na esperança nós temos a fé, que a esperança é a fé em movimento e nos ajuda. Porque eu sei que mesmo que não aconteça o que eu programei, ainda assim eu aceito porque é o melhor, é o que eu preciso para o meu processo evolutivo. E trazendo Joana de Ângeles, então, o que ela nos fala de ansiedade? No livro Conflitos Existenciais há um capítulo só sobre ansiedade. E ela nos lembra que muitas dessas nossas angústias, dessas ansiedades, dessas sensações ruins que nós vivemos na vida atual, podem ser relacionadas a questões de vidas anteriores que não ficaram bem elaboradas, que não ficaram bem resolvidas. Sensação de culpa, de que nós fracassamos, e nós podemos trazer isso para a nossa vida atual. Então, em muitos momentos, nós conseguimos identificar o que nos deixa ansiosos, o que nos deixa angustiados, mas muitas vezes nós nem sabemos de onde vem. Vem uma angústia, vem uma ansiedade, uma sensação desagradável que a gente nem sabe de onde veio. Isso pode estar relacionado com questões de vidas anteriores. Mas nós não precisamos saber exatamente o que foi que aconteceu, que me causou isso em outra vida, para poder lidar com isso hoje. Nós, ainda assim, sem saber exatamente o que foi, nós ainda assim podemos trabalhar isso. E ela nos fala nisso, né? Vamos ler um trechinho aqui do que ela nos fala no ser consciente, para como nós vamos lidar com essas imperfeições. Ela fala: o ser consciente
primeiro, o que é o ser consciente. A Joana fala do ser consciente. O que é o ser consciente? O ser consciente é aquele que sabe que é espírito, que a sua essência é espírito e que ele está encarnado como processo evolutivo, né? Então, isso aqui é temporário, porque a essência dele é espírito, mas ele precisa dessa existência no mundo carnal para evoluir. Então, o ser consciente é isso, é aquele que está encarnado, vivendo uma experiência corporal, mas ele sabe que a essência dele é espírito e que o objetivo da encarnação é a evolução, tá? Então, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, reconhecendo as suas imperfeições. Eu sou preguiçoso, eu sou invejoso, eu sou impaciente, eu ainda fico feliz quando as pessoas que eu não tenho muita afinidade se dão mal, né? Então eu preciso primeiro me aceitar como eu sou. E a partir daí, aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez, ou seja, observar os seus defeitos, aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. O que é encontrar-se sem máscara? As máscaras são aquilo que nós gostaríamos de ser, é o que a gente apresenta para a sociedade. Então, a máscara de que eu sou boazinha, eu sou paciente, eu sou amorosa, eu sou feliz. Então, eu queria ser isso tudo, eu queria ser feliz, queria ser amorosa, queria ser paciente. Então, eu me apresento para a sociedade assim. Mas, se eu quiser evoluir diante de mim, pelo menos, eu preciso tirar essas máscaras. Não, eu não sou feliz. E aí eu vou estudar por que eu não sou feliz, o que está me faltando. Não, eu não sou amorosa, eu não sou alegre, por quê? Então, eu preciso acolher as minhas sombras, é o que Joana fala. Eu preciso acolher as minhas sombras, as minhas imperfeições, porque eu só vou modificar aquilo que eu reconheço. Se eu não me considero uma pessoa egoísta, se eu não me considero uma pessoa irônica, por exemplo, eu não vou modificar essa atitude em mim. Então, Joana fala, para isso, para se olhar sem máscara, é preciso não se julgar, não se acusar, não se culpar. Apenas descobre-se. Não é se culpar. Poxa, eu sou muito irônica. Nessa existência não dá, fica para a próxima. Não, é aqui agora. Essa é uma oportunidade única que Deus nos dá. Cada encarnação é uma oportunidade única. Então, eu preciso sim olhar para isso sem me culpar. Falar, meu Deus do céu, como eu ainda me comprazo com o mal do outro. Meu Deus, tá. Isso é uma atitude que me prejudica. Então, eu vou tentar ser diferente. E Joana nos propõe, então, todos os dias tentar. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscar. Então, Joana nos convida a começar todos os dias, todas as manhãs, porque o que acontece é que nós acordamos e aí vem na cabeça tudo o que nós precisamos resolver naquele dia, principalmente nos primeiros dias da semana, segunda e terça. Tudo que nós não conseguimos resolver na semana anterior, ai meu Deus, né? Aí na segunda-feira vem na cabeça, né? Consertar o fogão, levar o filho ao médico, marcar a reunião de trabalho, consertar o carro, pagar não sei quem, ai meu Deus. E aí o que acontece? A gente começa a ficar taquicárdico, sudoreico, né? Com dor abdominal, algumas pessoas fazem diarreia, né? Então, já começamos o dia muito difícil. Então, Joana fala para a gente começar, né? Primeiro fazer uma oração, para a gente se trazer os benfeitores para perto de nós, perceber a intuição deles e começar o dia devagar, fazendo o possível e tentar trazer
outro tipo de meta, outra natureza de meta para o nosso dia, não para o mês, não para o ano, para o nosso dia, né? Claro que nós estamos inseridos no mundo material, então precisamos cumprir essas metas materiais, mas tentar trazer metas para o nosso espírito, como hoje eu vou ser mais paciente, ou hoje eu vou ser mais amoroso, hoje eu vou ser mais alegre, hoje eu não vou reclamar. Quando eu me imponho essas pequenas metas, quando eu me proponho essas pequenas metas, eu fico no presente. Eu não me perco no futuro, porque eu vou ficar atenta ao meu dia, a todas as oportunidades onde eu poderei ser mais paciente, onde eu poderei ser mais amoroso, onde eu não vou reclamar. Então essas pequenas metas nos trazem novamente para o presente. E é isso que Joana nos convida. Nos convida a ficar no presente, a aceitar o nosso fracasso. Sim, vamos fracassar. Queremos fazer o melhor, estamos tentando, mas precisamos aceitar o fracasso, precisamos aceitar os nossos erros. Isso é lidar com o nosso orgulho. É puro orgulho não aceitar os próprios fracassos. Como assim eu errei? Eu não podia mais errar isso. Por que eu não podia mais errar isso? Né? Estamos aqui evoluindo, tentando dia a dia. Então, aceitar o nosso fracasso, aceitar as nossas dificuldades, leituras edificantes. Né? Estamos num momento de muitas ocorrências na humanidade, no planeta, né, nas questões políticas, na natureza, né, na saúde do planeta. Então, nós queremos ficar sabendo o que está acontecendo. É importante nós estarmos atentos ao que está acontecendo, mas às vezes nós não damos conta. São informações, né? Estamos vivendo momentos de muitas provas e às vezes ficamos muito inseguros, aquilo abala. Então, nesses momentos, vamos nos permitir. Hoje não vou ler nenhuma notícia de jornal, né? Aquele livro que eu acho importante, eu não estou conseguindo ler, eu estou está me desarmonizando. Então, a gente precisa aceitar isso e trazer sempre conosco uma leitura edificante, textos da doutrina espírita, né? Tem a coleção Fonte Viva, que tem livrinhos pequenos que nós podemos levar na nossa bolsa, e aí em momentos de maior aflição a gente se retirar num cantinho, fazer uma oração, abrir uma página, fazer uma oração, não é pedir, né? Puxa vida, meu amigo, meu espírito protetor, me orienta nesse momento, né? A gente não precisa fazer coisas elaboradas, palavras elaboradas, é só a gente mudar o padrão vibratório que a gente consegue sentir a boa influência dele, né? Então, orar, fazer o que for possível. Outra coisa também que daí a gente já sabe, né, que os estudos falam pra gente, os estudos científicos, é a atividade física. A atividade física ajuda muito, a caminhada, a bicicleta, né? Existem várias atividades físicas. Hoje em dia, a atividade física faz parte do tratamento de quase todas as doenças crônicas, né? Todo mundo pode fazer atividade física, dadas suas restrições, né? Só ir para ser avaliado por um médico especialista em exercício, e aí vai adequar a atividade física para cada pessoa. Isso é importante, porque nós já sabemos também que a atividade física também libera substâncias como endorfina, serotonina, ocitocina, que são substâncias também que facilitam esse nosso processo de bem-estar, trazem essa sensação de bem-estar, de alegria. Então, tudo que nós pudermos fazer, né, vamos aos pouquinhos, nós vamos fazendo e tentando lidar com essas questões para que nós não percamos a coisa mais importante que nós temos, que é o presente. E Joana nos fala de uma coisa muito importante, né? De uma atitude para lidar com essa ansiedade, para lidar com essa angústia que vem no nosso peito. Ela fala: diante da angústia e da ansiedade, saia a ajudar o teu próximo.
o contato com aqueles que mais sofrem nos despertará a alegria de viver e a gratidão pela vida. Então, Joana nos convida a irmos em direção ao nosso irmão, à dor do outro, a nos mobilizar para o outro, dar não só o que nós temos de material, mas dar o nosso coração, dar a nossa presença, dar o nosso abraço, o nosso ouvido para o outro. É que quando a gente sai dessa dor, não que a nossa dor seja menor, não vamos relativizar aqui cada um, mas quando eu saio de mim, eu mobilizo as minhas forças em direção ao outro, existe troca de amor, de energia, de gratidão. Então, Joana nos fala que é muito importante que é quando a gente sai de nós e vai em direção ao outro. E quem já teve a oportunidade de fazer isso, percebe. E a medicina também já está aí para provar, né? Pessoas que fazem esse trabalho de se doar, de doar o seu tempo para outras pessoas que estão necessitadas. A gente já sabe também que isso também libera essas substâncias no sangue, serotonina, endorfina, ocitocina, essas substâncias que trazem bem-estar. Então, é o conselho de Joana para nós, sairmos de nós e irmos em direção ao outro. Ela diz que o homem solidário jamais se encontra solitário. Ele mobiliza para si forças do bem, de amor, de fraternidade, de caridade e de gratidão. E é assim que nós devemos lidar diante desses momentos de angústia, desses momentos de ansiedade, que Jesus também passou por isso. E agora, caminhando para finalizar a nossa conversa, trazemos aqui uma passagem do Evangelho de Jesus após a última ceia, quando ele se dirige ao Monte das Oliveiras, ao jardim de Getsêmani, e vai orar. Ele já havia falado com os discípulos, já havia avisado que ele expiraria, que ele seria traído, então ele sai para orar, para vigiar os pensamentos, para se conectar com o Pai, com o alto. Então ele sai para orar, juntamente com Pedro, João e Tiago. E Lucas fala que Jesus estava em extrema angústia. Então ele fala: Pai, afasta de mim essa taça, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, naquele momento, ele sabia que ele ia experimentar momentos de sofrimento, de dor física, Ele seria torturado, ele sabia que ele ia passar por aquilo, ele estava encarnado. Jesus pede em oração: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim essa taça, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E um anjo do céu foi enviado para fortalecer Jesus, conforme está no Evangelho de Lucas. E Jesus, em extrema angústia, orava intensamente. E assim fica essa orientação do Evangelho para os nossos momentos de angústia, de ansiedade, de incerteza, de medo, de orar e saber que seremos acolhidos, que um anjo, um espírito bom será enviado para nós, para cuidar de nós, para nos inspirar, mas que, acima de tudo, devemos entregar o nosso destino nas mãos do Pai Maior. Conforme Pedro, na sua carta, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós o tempo inteiro, que possamos sentir esse amor, essa proteção, nos perceber amados, filhos de Deus, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Muita paz a todos. Pai de amor e bondade, que conhece a cada um de nós, neste momento em que concluímos a nossa reunião de assistência e tratamento espiritual, elevamos os nossos pensamentos em gratidão
por ter enviado os bons espíritos para nos auxiliarem nas nossas dificuldades, para nos orientarem a buscarmos os melhores caminhos para sermos mais felizes. Muito obrigado por mais este dia em que aqui virtualmente reunidos pudemos beber da água viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ainda rogamos que as boas energias possam ser irradiadas até cada lar que agora conosco está conectado, que possam envolver a todos os familiares, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo bom ânimo e a certeza de dias melhores. E finalmente, Senhor, ainda lhe rogamos que permita que os bons espíritos possam magnetizar as nossas águas, depositando os fluidos que cada um de nós está necessitado. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos, protege-nos, mas esta vez, que assim possa ser, com a graça do bom Deus.